Então, há uns 700 anos atrás, Filipe o Belo resolveu passar a mão nas propriedades do dinheiro da Ordem dos Templários e mandou matar o Papa. Aí os agentes dele chegaram lá, encontraram o Papa sozinho e, na hora H, não tiveram coragem de matar o Papa, recuaram. Mas o Papa ficou tão nervoso que morreu 6 meses depois. O Papa morreu. Aí o Filipe aproveitou, fez eleger um Papa francês, levou o Vaticano de Roma para Avignon. Isso, Avignon fica na França. E a igreja ficou em Avignon durante um século. Isso foi uma intervenção brutal do poder temporal, no poder espiritual, que é um sintoma, entende? Lembra que eu falei para vocês que a ordem, o ouro, é a idade sacerdotal, e depois vem a aristocrática, ela vai caindo. Então, é como se a aristocracia tivesse submetido os sacerdotes, que deveriam ter a supremacia intelectual. A Igreja Católica, é muito difícil os historiadores católicos admitirem isso, mas a partir desse momento, no século XIV, que foi um século terrível, peste negra, guerra dos 100 anos, um monte de calamidades na Europa, é muito difícil para eles admitirem que a religião católica cristã, ela mudou, o papel social dela muda no século XIV. Ela era um árbitro na Europa. Quando os príncipes se desentendiam, recorriam ao Papa para arbitrar as diferenças. O que vai acontecer daí por diante é que o poder temporal das monarquias intervém na composição do Vaticano e dos cardeais. Ou seja, o Vaticano se torna uma coisa política nesse sentido, de que os reis intervêm claramente na composição e na eleição dos papas. Então a igreja ela passa a ter um papel de fornecer uma justificação da monarquia absolutista. E isso vai dar um rolo tremendo no século XVIII, quando emerge o movimento liberal e fala: a monarquia absolutista é tirânica, obscura, e quem dá apoio para ela? A Igreja Católica. Lá veio Voltaire falar: écrasez l'infâme, abaixo com a infâmia. Tá certo? Então, a Igreja sofreu. No século XVII, alguns pensadores pegam a Bíblia e começam a pegar as contradições aparentes que existem na Bíblia. Nesse trecho eles dizem isso, naquele trecho eles dizem outra coisa. Começaram a olhar a Bíblia, entende, de um ponto de vista crítico, exatamente para ver todo tipo de contradição. Esses estudos bíblicos hoje ocupariam a biblioteca do tamanho desse quarteirão, com 50 andares de altura. É uma coisa assim, enorme, inacabada. No século XVIII, já falei, foi a política. A igreja foi atacada por causa da posição política dela, de sustentação da monarquia. Isso está em Roma outra vez. Eles conseguiram voltar para Roma aproximadamente em 1450. Fizeram um congresso. Depois de Avignon, teve uma época que tinha 3 papas. Cada imperador na Europa sustentava um papa diferente. Foi um escândalo. Foi uma desorganização assim, tremenda dentro da igreja. Não é à toa que pouco depois começa a reforma. Com essa bagunça toda que estava dentro da igreja, da organização da igreja. De todas as religiões, grandes religiões que existem no mundo, a católica é a única que está organizada como um Estado. Ela tem um pontífice, que é um verdadeiro imperador, e tem um colégio ministerial, que são os cardeais. Nenhuma igreja no mundo tem essa centralização. Nem a judaica, nem a islâmica, nem a budista, nem a védica. Não existe isso nas outras religiões. É um Estado. Sempre foi. E isso vem da época romana.
E um dos grandes problemas na história do cristianismo é que a igreja sustentou a ideia de uma Europa unificada em termos de Império Romano durante muito tempo. Durante muito tempo. Então, cada vez que tinha uma mudança grande na história romana, a igreja ficava totalmente na defensiva. Não, não é para ser assim. Né? Nosso modelo é Roma. E o centro, quem está no centro de Roma somos nós. Então, nós somos os herdeiros daquela ideia que foi o Império Romano. E isso permaneceu dentro do catolicismo durante muito tempo. Né? E a igreja foi mudando. No século XIX houve um grande ataque também à religião cristã, mas aí foi intelectual. O desenvolvimento das ciências empíricas, especialmente a geologia e a biologia, né, começaram a falar, bom, que 5.000 anos de história, para explicar umas coisas básicas no planeta Terra, precisa de uns milhões de anos, pelo menos, né? E aí o choque começou a ficar violento. E, na medida que a igreja se fechava a todo esse tipo de investigação, ia criando um conflito cada vez maior. Tá? E as pessoas, principalmente os intelectuais, começaram, essa igreja é obscura, né? Não admite uma realidade que agora está na cara de todo mundo, que existe uma história biológica nesse planeta. Tá certo? O ataque veio por aí. Né? Nós estamos vivendo uma fase, de uns 60 anos para cá, que o ataque continua, só que mudou. Está mais profundo, porque pega na sacralidade, né, e nas figuras espirituais diretamente. Então eu queria chamar a atenção de vocês para alguns temas sobre isso. Porque isso tem consequências na vida, especialmente na psicologia social. Né? No clima emocional. Uma primeira tendência que vai aparecer é a humanização de Jesus. Isso vai aparecer em 1969, tem uma datinha para 1969 numa ópera pop chamada Jesus Christ Superstar. Tá? Jesus vira nosso humano. 69 é uma ópera pop, né? Jesus Christ Superstar. Saiu um disco. No ano seguinte foi montada a ópera na Broadway, né? E depois foi feito um filme. Os dois personagens principais dessa peça são Maria Madalena e Judas. Né? E Jesus vive conflitos existenciais na peça. Tá certo? É a humanização dele. Ou seja, ele é um ser humano com dúvidas. Né? E ele discute o tempo todo com Judas por motivos políticos na peça. Tá certo? Isso não era exatamente totalmente novo, porque já tinha um material gnóstico que estava sendo traduzido e tudo, o Evangelho de Maria Madalena, né? Já estava no ar toda essa história. Ultimamente descobriram um trecho do Evangelho que é atribuído a Judas, né? Que evidentemente não foi escrito por Judas. Tá certo? Que Judas, segundo o relato, se enforcou assim que Jesus morreu. Não teve tempo de escrever a história da vida que ele teve com Jesus. Bom, Jesus é massageado para dormir, para conseguir dormir. Ele está estressado. Maria Madalena vai lá, massageia ele, etc, etc, etc. Né? Tudo isso em nome do quê? Em nome, assim, de aproximar Jesus, de tornar ele humano, de aproximar, de torná-lo uma figura palatável, tá certo? Deve ser um irmão desses que a gente encontra na esquina e bate um papo, tá? É uma tendência, entende, muito forte, né? Inclusive por parte de alguns religiosos, de promover esse tipo de abordagem de aproximação, tá? Em 83 sai um livro que foi vendido e chamou a atenção. O nome do livro é Jesus Viveu na Índia, de 1983, né, escrito por um religioso. O cara foi jesuíta, um holandês, se eu não me engano, Holger Kersten.
Ele é um holandês, e a ideia dele é o seguinte: ele descobriu, né, que viveu na Caxemira, no primeiro ano da era cristã, uma personagem que tem um mausoléu e uma tumba até lá, onde se faz peregrinação, na Caxemira. E o nome dessa personagem era Isa. E ele fazia milagres, né, a torta direito, um monte de milagres, e fazia... E tinha uma doutrina que era muito parecida com o que Jesus falou. Então, isso aí envolveu uma pesquisa, viagem para Caxemira, e vai em mosteiro tibetano, e diz que tem um documento aqui, diz que tem um documento lá, e ele chegou, né, na seguinte história, que na realidade Jesus não morreu na cruz, que ele entrou num estado alterado lá, depois ele voltou à vida normal dele, foi para Caxemira, se casou e viveu até 90 anos de idade, se casou, teve filho, tudo na Caxemira, né? O grande problema dessa história toda é que, como diz o apóstolo Paulo, né, se a morte e a ressurreição de Jesus são uma mentira, o cristianismo não existe. Que o cristianismo está baseado no quê? Tá certo? Na doutrina que ele praticou e na morte e na ressurreição dele. Você tira a morte e a ressurreição, então você tira uma das bases fundamentais do cristianismo. Tá? No ano seguinte, saiu uma verdadeira epopeia, que é a Operação Cavalo de Troia. 9 volumes, 1984, J.J. Benítez. Confesso que eu li o primeiro volume, tá? E ao começar o segundo, falei, não dá para continuar, né? Porque o primeiro volume é uma máquina do tempo, gente da NASA, que volta lá para aquela época e fica acompanhando de perto, mas sem se revelar, né, a última semana, a Semana da Paixão. Tá certo? No segundo volume, aí começa conversas com Maria, como foi a infância de Jesus, quanto tempo ele mamou, com quem ele circulou. É verdade, gente. Isso, e por um motivo muito simples, né? É como eu já falei, os evangelhos são textos religiosos. Eles estão interessados, os evangelhos narram aquilo que Jesus falou, a doutrina, tá? Mas nós, faz 400 anos que nós estamos viciados em romances e novelas, tá? Então nós queremos saber qual foi o romance e a novela da história de Jesus. Depois vieram os psicólogos falar assim, precisa saber quanto tempo que mamou, né? Se andou cedo, se não andou, se andou em mais companhias, daí a gente vai compreender a pessoa. Você compreende? Quer dizer, essa própria mentalidade contemporânea se aposta de uma figura sagrada e começa a tentar, né, a aproximar. Com isso você desacraliza a figura, né? É um movimento de desacralização. E o filme A Última Tentação de Cristo, que é de 1988, que é do Martin Scorsese, né? Que mostra que é um filme interessante até, mas é um filme que mostra assim, que Jesus, na hora final, tá certo, desiste de seguir o destino dele, né? Desiste de fazer pregação pública e se casa com Maria Madalena e vai viver uma vida comum de uma pessoa comum. Amarelou. Né? Ele amarelou. Tá certo? Ele amarelou. Mas aí o filme mostra que ele está tendo toda essa... É uma fantasia que ele está tendo pregado na cruz. Tá? E que ele acorda dessa fantasia percebendo que isso era uma tentação diabólica. Tá certo? Mas de qualquer maneira, você compreende? É mais um filme que pegou toda a história da Maria Madalena. O romance, né? O suposto romance, né? Põe como fantasia dele, mas põe lá o romance. Pois é, entendeu? E ele desiste da vida religiosa dele, da pregação, e vai viver uma vida comum, né? Uma vida de pai de família, casado, e tarará, tarará, tarará.
No fundo, a igreja cria essa polarização. Porque faria alguma diferença, por exemplo, se Jesus realmente se casou com Maria Madalena e teve filho com ela, como esse último do Código da Vinci e outras pesquisas anteriores proclamam, isso modifica alguma coisa no que ele falou? Nada. Então, nada. Nem no que ele fez, Nada. Nada se compreende. Então, a igreja ficar criando polêmica em cima dessa questão é uma bobagem total e completa. Mas desvia, né? A atenção do... É para justificar o celibato dos padres, né? É para justificar o celibato dos padres, tá certo? E aí você cria toda uma polarização, tá? Em torno de uma questão, está criando uma falsa questão que não tem nada a ver com o espiritual. Não tem nada a ver com o espiritual. Buda foi casado, o profeta Muhammad foi casado, Moisés foi casado, tá certo? Todo mundo foi casado, tá? Todo mundo religiosos, por exemplo, padres do cristianismo ortodoxo e os ministros protestantes, muitos deles, quem quer se casa. A igreja católica resolveu que era um sacramento, essa história do celibato e ponto final. Só na teoria o celibato, né? Pois é, você compreende? Quer dizer, essa é uma questão muito interessante, né? Mas é o seguinte, se ele se casou ou não com Maria Madalena, o que isso altera a doutrina que ele proclamou? Nada. E ao invés de pôr ênfase na doutrina, não, fica colocando quanto mais força você dá a uma coisa, entende? Mais força ela adquire. Mais força ela adquire. Quanto mais eles batem em cima dessa coisa que Jesus foi celibatário o tempo todo, mais força você vai dar para virem, né? Volta e meia essa história volta. Diga. Curioso que a igreja declara o apóstolo Pedro como sendo o primeiro papa. Ele era casado. Era casado. Tinha a sogra até, né? Jesus curou uma sogra dele, não foi? Não só ele, outros apóstolos também eram casados. Né? Outros apóstolos eram casados. Eu acho que o celibato, entende, ele tem uma função. Né? Tem uma função, inclusive, do ponto de vista iniciático, durante alguns períodos e tudo mais. Tá certo? Mas eu estou dizendo assim, do ponto de vista de política religiosa, de política cultural, quanto mais a igreja insiste com isso, você compreende, mais força dá, né, para o ataque que vem de lá. Tá? Então, esses são uns exemplos da dessacralização de uma figura sagrada. Isso não é uma coisa totalmente nova. Se você pegar, por exemplo, a pintura renascentista, a maior parte da pintura renascentista é sobre temas religiosos. Mas a postura não é religiosa, não é sacral. A pintura renascentista já dessacraliza as figuras religiosas. Elas ficam humanas, emotivas. Você compreende? Se você vai um pouco para trás na Idade Média, é outra coisa. É outra coisa. Ali existia uma sacralidade na representação visual. No Renascimento, não. Esse movimento de sacralização já vem de longe. E aqui ele vai a um ponto, né, é inacreditável que o Benítez fez, entende? De fazer os caras conversar com a Virgem Maria para perguntar, né, quanto tempo o bichinho mamou. Agora, nisso que você está falando, Rui, também como a igreja foi aprisionada pelos interesses políticos, materiais, por uma apropriação política da estrutura, o celibato também era bom para não precisar dividir dinheiro, né? Sim. Mas o pior é que os padres casavam, tinham filhos, né? Mas estou dizendo... Não casavam, mas tinha filho. Mas aí não fica com direito, aí porque tem esposa, tem direito não sei o quê. Eu tenho a impressão que tem uma função religiosa, tem uma base, mas, vamos dizer assim, faturada em cima da questão econômica da igreja. Atendia esses interesses também, né? E você também que chama a atenção, eu me lembro, assim, é impactante quando a gente visita as catedrais góticas, as que eu conheço são na França. Então, a parte antiga tem uma estrutura e uma decoração. As capelas novas, em 1700, todas pós-renascença,
que foram promovidos por algum barão, alguma autoridade que faz a capela, pega o nicho, aí a exuberância da forma que você está falando se sobrepõe, né? De novo, é o poder material intervindo naquilo que seria a preservação do espaço religioso sagrado, apressa, acelera a deterioração. Com certeza absoluta. Que ano que foi Caravaggio? Século XVII, do 16 para o 17. Então, né, ele já era... Ele fez um trabalho impressionante, o Caravaggio, impressionante, entende? Mas as figuras dele eram humanas, é muito humano, entende? O sofrimento estampado, sabe? A emoção, o medo, né? Muito medo. As pessoas com medo, figuras religiosas com medo, compreende? Lógico que tiveram medo. Jesus, no final da cruz, teve medo também, na noite do horto. Se for possível, afasta de mim esse cálice, tá certo? E lógico que ele era humano, mas a novidade é que ele tinha uma outra coisa, e essa outra coisa que precisa ser realçada. Ele só existe ainda por causa da outra coisa. Gente, ele sofreu, tá óbvio na história dele que ele era humano, ele sofreu, ele tinha emoções em relação aos apóstolos dele, tudo isso está lá, claríssimo. Tá? Mas tudo bem, o homem era humano mesmo, mas além de humano ele tinha mais uma outra coisa, tá? E essa outra coisa que precisa ser colocada em foco. A humanidade dele está óbvia, não precisa ficar insistindo na humanidade dele, está óbvia, tá? Um segundo traço nessa cultura isso aqui é muito interessante, é a questão também na cultura popular, entende? Da presença do diabólico, né? E outra vez a gente volta para a mesma época. O Bebê de Rosemary, 1968, Roman Polanski. Tá certo? É o nascimento do anticristo que trata esse filme, né? Em Nova York, num prédio que aparentemente é normal, tá certo? Num casal que não tem nada de excepcional. Né? Só um ator que quer subir na vida e não está conseguindo. E é através disso que, né, um grupo satânico vai se apropriar disso para fazer, né, o que é preciso ser feito para o anticristo chegar. Tá? Depois, isso foi em 68. Depois veio o Exorcista, 1983. Né? E, por fim, 1983, não, é 73, eu errei. E a profecia, porque esses filmes são um atrás do outro, e a profecia é de 76, e teve 2 continuações, é uma trilogia. A profecia, o Exorcista, vocês assistiram? Sim. Filme? Sim. É muito impressionante visualmente, né? Na época, hoje não, porque hoje com os efeitos especiais os caras fazem o que quiserem, né? De horror. Mas naquela época foi muito impressionante o impacto visual, né? Conseguiram salvar a criança, mas à custa de um monte de morte na história, inclusive a morte de 2 padres exorcistas. Né? E na realidade a criança foi vítima de alguma coisa que... Eu vou falar sobre isso. Não, tudo bem. Tem que dizer, essas lembranças são boas. E a profecia é a biografia do anticristo. Né? Mostra como o anticristo nasceu, era filho de um embaixador americano, né, em Londres. Aliás, quem fez esse filme tem um sério probleminha com os Estados Unidos, com a Inglaterra, né, porque tudo gira nessa história lá. Não, a criança nasceu em Roma, tá certo? Ele era embaixador em Roma quando nasceu o filho dele. Depois é que ele foi nomeado para Londres. É gozado porque existe meio como lenda urbana, meio folclórico, dentro da tradição ocidental. Eu não sei de onde vem isso, mas que o anticristo ia nascer na Inglaterra. Tá? Não sei porquê, tá certo? Eu não tenho ideia, não tenho informação sobre isso. A única coisa que eu posso pensar sobre isso é que o primeiro serial killer da história moderna veio da Inglaterra. Tá? A história do Conde Drácula veio da Inglaterra também. Tá certo? Esses 3
filmes, e é gozado porque parou. Parou, você compreende? Quer dizer, esses 3 filmes, eles tiveram um impacto tão, eu acho, marcante, profundo, em termos visuais, a exploração visual das coisas, que parou por aí. Né? É como se o público ou as pessoas que fizeram os filmes tivessem falando, não, daqui não dá para ir adiante com a coisa. A equipe que trabalhou nesses 3 filmes, as equipes, né, de atores, produtores, diretores, passaram por coisas meio surpreendentes. Né? Aconteceu morte durante a filmagem, por exemplo, assim, sem motivo muito aparente. Né? A mulher, Cheryl Stone, né? Que era mulher do diretor do Roman Polanski, pouco depois do filme ser lançado, estava grávida, foi morta por uma gangue satânica, uma equipe satânica, né, liderada pelo Charles Manson. Está preso até hoje, está milionário porque escreveu uma biografia, né, e tem uma fila de mulheres na porta dele fazendo um fã-clube querendo casar com ele. Dos 3 filmes, como ela estava dizendo, a mocinha que fez O Exorcista teve problema também. Que morreu depois. Morreu já. E no 3º filme também, A Profecia, também teve confusão lá. Várias coisas com a profecia. Várias coisas, né? Quer dizer... Com as equipes, né? Durante as gravações, a caminho das gravações aconteciam coisas. Acho que por isso que pararam, né, de fazer esses filmes, né? Vamos pensar na energia que era isso. O campo desse, né, o campo ali, nossa. Mas é uma coisa impressionante, porque dá para a gente pensar o seguinte, que uma exploração econômica através da indústria do entretenimento pode dar muito esse tipo de problema. Agora, os Rolling Stones fizeram uma música que se chama Simpatia pelo Demônio. Tá? Fizeram um álbum que é uma louvação à sua majestade satânica. Tá certo? Pois nos 50 anos depois estão firmes, fortes, sacudidos. Tá certo? A quantidade de heroína que aqueles caras ingeriram ainda estão vivos. É uma coisa que você para pensar. Iluminados, né? Você para pensar, entendeu? E fala, nossa senhora, como é que pode, né? Lógico que eles escreveram um monte de música, algumas coisas são bem interessantes, teve um impacto muito grande. Né? Mas uma das músicas mais famosas deles chama Simpatia pelo Demônio. E outros conjuntos de rock também recorreram. Perdão, mas a gente não pode esquecer que o Polo Negro tem tanta força quanto... Não tem. Não tem? Não. Que bom saber que não. Não. Eu acho que do mesmo tempo que o polo de luz levanta, o negro levanta com a mesma força. A gente está vendo atualmente acontecer isso. Mas por que a gente vê essa predominância de impulsos destrutivos hoje? Tá? Exatamente porque cosmologicamente está assinalado que essa época precisa ser assim. É para destruir? Não é para destruir. É para dissolver um estado de coisas. Tá? O que vem depois do milênio que Cristo vai estar com os eleitos, o que vem depois? Uma era de paz derradeira e definitiva. Né? Na doutrina védica fala que vai começar outra idade do ouro. Tá? O ciclo continua, vai ter outra idade do ouro. Quando eu falei idade infinita, era nesse sentido da repetição, que tudo vai, feito a semente, volta, cresce, degenera e vai de novo. Você veja, as religiões, os monoteísmos ocidentais não falam sobre outros ciclos. Por quê? Porque eles querem criar uma urgência que precisa ser resolvido agora. Tá certo? A coisa precisa ser resolvida agora. Não pode ficar adiando isso para outra encarnação e não sei o que lá. Tá? Então, por tudo que eu estudei, pelo que eu compreendo, houve uma necessidade de jogar para o Ocidente um tipo de urgência que você não vê, por exemplo,
na doutrina védica, nas doutrinas chinesas. Tá? O budismo tibetano, aquela renascimento excessivo. Você não vê nas doutrinas orientais urgência. O karma, tá? O karma lá é outra pegada, fala de outro jeito. Sim. Com calma, né? Sem não dúvida. tem urgência mesmo. Aqui no Ocidente não, entende? Eu acho que por causa das condições da religião no Egito e na Mesopotâmia, teve que emergir o judaísmo. Por uma série de razões religiosas e teológicas. Tá? Porque essas religiões tinham totalmente esquecido da questão da transcendência de Deus e do impacto ético que uma religião significava. Por isso que teve que nascer o judaísmo. E o judaísmo, depois o cristianismo e o islamismo, eles chegam com uma coisa de urgência. Tá? De urgência. É agora. Não espera para o próximo ciclo. Eles nem discutem se tem outro ciclo ou não. Não. As coisas precisam ser decididas agora. Se você pega a doutrina védica, por exemplo, eles falam que uma era, eles chamam de Kalpa, é constituído de 14 Mahayugas, os 64 mil anos. Tá? São 14 delas. Nós estamos no 7º. Ou seja, exatamente na metade do caminho. Por isso é tão agudo agora. É outro motivo para ser muito agudo, porque efetivamente na metade do ciclo tem uma separação. Professor, mas uma coisa que ficou, que o senhor falou antes, é do Estado Islâmico ter premeditado esse momento para acelerar. Pode ser. Mas se for, então eles estão atrelados ao diabólico, ao demoníaco. Sim. Então, como é que... Achando que estão fazendo o papel, entende, religioso correto. Isso é o pior. Não tem noção que são demoníacos, não tem noção. Não, eles acham que acelerar o caos vai trazer a intervenção divina. Tá? É isso que eles acham. Já que mas está errado. Passar pelo ciclo da destruição, vamos destruir logo. Logo, porque aí você chama a intervenção divina. Porque o nível de crueldade que há é demoníaco. Lógico. Então eu não vejo como pode separar isso. Mas as pessoas inventam qualquer argumento, entende? Eles inventam qualquer argumento para justificar crenças mais absurdas que essa questão que você está colocando fica fora, assim, no teórico, mas para mim me toca muito, pelo seguinte: da mesma forma que lá as pessoas dão a vida e acham que o equívoco é certo, se eu sou humano como eles são, que risco eu corro de estar tomando por certo no mundo que eu estou? Isso. E o que é... Que é o certo mesmo, que é o certo, né? Que é o problema, assim, do que o Guénon fala da crise do mundo moderno. A gente vive uma atmosfera com maioria, é assim que tem que ser. Olha que maravilha, olha. E até que ponto essa maravilha? Então eu sinto muitas vezes que essa loucura ali, até uma forma de eu me colocar assim, tá bom, é só lá que eles são os débeis mentais que tomam certo pelo errado, e aqui nós estamos assim. Não, eu estou só dizendo assim, que essa questão que você trouxe eu acho importante por isso. Porque nos coloca as expressões também. São diferentes, mas de repente, nós estávamos falando das convergências, de repente nós estamos fazendo barbáries também. De outras formas, outras máscaras. Olha aqui, o que eu estou citando, Olha o que está aí. Tudo isso que eu estou citando agora é tudo ocidental. Tá? É tudo ocidental. Quem somos nós para julgar a expressão desse tempo? Não, eles estão fazendo coisa demoníaca lá, não tenho dúvida sobre isso. Mas eu acho que também. Mas nós temos máscaras que camuflam, né? Eles estão... Eu acho que a gente é mais novo e mais desorganizado. Escancarado. E a história de tanta gente tentar se aliar a esse movimento, gente da Inglaterra, gente da Índia, né? Então, tem uma influência demoníaca mesmo na humanidade, né? Eu fico muito apavorada com isso. Não se apavore. Não se apavore, porque
tudo isso está previsto, você compreende? Sim, eu sei, faz parte de um plano faz parte de um plano muito maior. O Rui não gosta de falar assim, dias piores virão. Não, eu acho que dias piores virão mesmo. Mas a única saída que a gente tem para isso é, primeiro, ter uma noção de eternidade. Se a gente não tiver a noção de eternidade, nós estamos ferrados. Desculpe a expressão, mas é isso, porque se a gente não tem um eixo de eternidade na gente, nós estamos à mercê de tudo que está acontecendo e vamos ser contagiados. Você compreende? A gente não pode entrar no olho do furacão, não. Né? Tem que se manter. Não. O que eu ia colocar é o seguinte, eu acho que dentro daquilo que você falou, eu acho que nós aqui do Ocidente falamos demais. E o pessoal do outro lado, digamos assim, do Oriente, eles agem muito mais. Então aqui a gente fica numa prosopopeia que não tem tamanho e a ação é muito pequena. Então a gente combate em vez de tomar atitude. Né? Então lá não, lá eles tomam atitude e a gente tem que combater de tudo que é jeito, porque eles decidiram e fazem. E aqui não. Aqui a gente fica, fala, resolve, não é desse jeito que tem que falar, tem que do outro. Aí um entende uma coisa que não foi o que o outro quis dizer. E eu não vejo resultado para isso. E você pode ir além e ver o seguinte, o que é esse Estado Islâmico? Tá? É uma consequência da invasão americana do Iraque. A invasão americana no Iraque foi feita para quê? Né? Para democratizar, levar a democracia para o Iraque. Tá certo? Estava sendo governada por um tirano. Olha aí a consequência. Mas é justamente por isso, porque lá eles reagem. Você lembra que logo no começo eu falei da inversão dos valores que está presente nesse, sempre para caracterizar. Quer dizer, as pessoas fazem as coisas numa direção, com um tipo de consciência, querendo obter um determinado resultado. E o que acontece é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Então, essa patologia, essa coisa demoníaca que é o Estado Islâmico, entende? O que tem na raiz disso é uma intervenção ocidental num país... É tão demoníaca quanto. Eu não diria que é demoníaca, porque a intenção não foi demonizar. Tá? Mas aí é que está a grande questão, entende? Quer dizer, o que é que vale essas deliberações conscientes, pensadas e refletidas? Né? Quando, na realidade, vai dar tudo ao contrário. Mas quem diz que não foi disso que eu estou falando, porque você vai em todos os lugares públicos, né, que tem cursos, que tem, em qualquer lugar do mundo, pelo menos, é a minha experiência. E as pessoas falam. Aí acaba a conversa, isso me faz me lembrar muito do Voltaire. Voltaire que falava assim, bom, agora o almoço já acabou, a refeição já terminou, vamos todos voltar para o trabalho. Tudo aquilo que ele estava falando era só para aproveitar enquanto estava todo mundo comigo. Mas enfim, tirando essa parte essa parte lúdica, mas eu acho que isso é muito sério, porque inclusive se você começar a pensar que em qualquer lugar do mundo, pelo menos no mundo ocidental, existe essa preocupação de estar todo mundo falando a mesma linguagem, aprender a falar, usar neurolinguística e por aí vai, né? E falar todo mundo inglês. Exato. E aí... Você fala inglês, né? Aí eu sou neurolinguística, né? Então é uma coisa que eu estou falando, uma coisa que eu realmente tenho bastante experiência. E aí você pega um grupo desse, que a gente considera como demoníaco, mas não tem discussão, o cara vai e faz, entendeu? Se o resto do mundo não gosta, é problema do resto do mundo. E a gente fica aqui, será que vai, será que acontece? Se reúne com cúpula, não sei o quê. Então, mas... mas a gente, no Ocidente, faz esses filmes todos, entende? Que vão gerar toda uma atmosfera, que tem efeitos concretos e deletérios. Né? Então, seguindo os zumbis. Quer dizer, essa coisa do diabólico, acho que chegou num grau, você compreende, depois dos 3 filmes, que os caras falaram, vamos parar por aí. Né? E recuaram. Mas aí veio a infantaria. Os zumbis, os vampiros e os psicopatas. Tá? Teve o recuo da figura demoníaca, né? E veio a infantaria demoníaca para primeiro plano. Os zumbis. 1968, a Noite dos Mortos-Vivos do Romero. Né? Cai um satélite, ele está contaminado, perto de um cemitério, os bichinhos levantam, né?
e sai canibalizando todo mundo. Pela pesquisa que eu fiz, boa parte assim, dos críticos de cinema acham os zumbis estão aí até hoje, né? O Resident Evil já está no 6º filme da temporada. Resident Evil. E tem uma série na televisão, Walking Dead. Né? Então, tem um monte de filmes. O filme é doidado, mas os críticos falam que, do ponto de vista cinematográfico, o primeiro ainda é muito forte. Né? Do ponto de vista cinematográfico, o filme do Romero. Gente, o zumbi é uma zombaria com um tema religioso, que é o tema da ressurreição. Tá? O tema da ressurreição é um tema persa, tá certo? Não nasceu com o judaísmo, nasceu com os persas. Foi os persas que introduziram, os Zoroastro que introduziram essa questão. Que, no juízo final, tá? Os corpos vão ressuscitar, vão para o julgamento e vão permanecer. Tem gente religiosa que chega e fala o seguinte: isso já é uma visão materialista. Isso já é uma visão meio materialista, né? Que a eternidade da gente vai estar garantida num corpo que seja imortal, tá certo? Mas de qualquer maneira esses corpos vão ser ressuscitados, você compreende? Para viver numa vida de afinidade total com o divino, né? O que acontece com os ressuscitados zumbis? Eles são canibais. Eles são canibais, você compreende? Quer dizer, é uma perversão. É como você pegar esse tema da ressurreição religiosa e falar: vocês estão brincando, porque o que vai acontecer é isso aqui. Tá? Vocês estão esperando que vão ressuscitar, vão ter um corpo perfeito e vão viver pela eternidade afora com o corpo todo perfeito, bonito, sempre jovem? Olha só o que vai acontecer. Oi. Desculpa. Porque assim, do que eu também entendo, a ressurreição religiosa é a ressurreição num corpo de luz, não é um corpo físico. Corpo físico. Não, fala que vai levantar da tumba. Corpo físico, é por isso que enterra, você compreende? Tá? Para certas visões do judaísmo, o judaísmo, por exemplo, cremação nem pensar. O catolicismo aceita cremação? Não. Tem que ser enterrado. Por quê? Porque vai ressuscitar. Então, mas assim, desculpe, mas tá bom, entendi. Mas assim, a verdadeira ressurreição, bom, ela é outra coisa. Ela claro. não é Lógico, a eternidade do corpo físico. Não. É outra coisa, né? Mesmo porque a criação também, vai ter um final. Os velhos falam: vai ter um final, vai ter um descanso, a noite de branco, e depois começa outra criação. Tá? De qualquer maneira. Não. Tá? Mas a mentalidade na Kali-yuga, ela já é tão materialista desde o começo, entende? Que você tem, mesmo dentro da religião, temas claramente materialistas. Tá? Os vampiros. Os vampiros também têm uma longa história no cinema, que começa com o Nosferatu do Murnau, 1923 ou 24, por aí. Depois teve o Boris Karloff, que fez uma série de filmes sobre Drácula na década de 30. Daí deu uma parada. Aí em 1958 o Christopher Lee, né, fez uma outra série de filmes sobre o Drácula, que foi muito famoso, chamou muita atenção. E uma coisa que eu não sabia: na década de 70 e 80, as histórias dos vampiros serviram muito para fazer comédias. A Dança dos Vampiros do Polanski, por exemplo, é uma comédia. Né? E filmes eróticos. Na realidade, existe efetivamente uma ligação entre toda coisa vampiresca, né, e a coisa erótica. Tá certo? Que envolve sangue, envolve subjugação, envolve uma série de sedução, de mecanismos. Né? E aí vem uma sequência de filmes muito impressionantes. O Drácula, que é de 92, do Coppola, né? Entrevista com o Vampiro, de 94. O Blade, que já são 3 ou 4 filmes, de 98. Anjos da Noite. Imagina, uma briga entre
também são 3 ou 4 filmes, uma briga entre os vampiros e os lobisomens. Se desentenderam. A infantaria demoníaca se desentendeu. Né? Entraram numa guerra total. E aí gerou essa série agora também sobre isso. A série de vampiros mais modernos. Crepúsculo, aí deu um salto. É isso que eu ia falar. Mas vem dessa história da briga dos vampiros com os lobos. E aí, mas aí dá um salto, entende? Dá um salto. Primeiro, porque é um filme dirigido à juventude. Certinho, né? Tá? Incrível. A juventude e vampiros legais, né? Bonitinhos, sedutores, né? Que começam a ter sentimentos humanos. É toda uma coisa, entende? Uma questão de sedução, de você começar a ver o demoníaco como uma coisa bonita, desejável. Desejável, tá certo? Porque ela deseja o tempo inteiro, né? Ela que pegou um adolescente, com adolescente. Tá? Com adolescente. É uma inteligência isso. Com adolescente. É um salto. Isso, tem um adolescente que não tenha visto. Isso é um salto adiante, você compreende? É um salto adiante isso que está acontecendo agora. Cada vez você vai vendo um aprofundamento de coisas que você achava que é muito difícil de acontecer, estão acontecendo. E tem um paralelo aí, né? Não tem mais o sagrado e tem... lógico. Né? Enaltece o demoníaco. Tem uma série na televisão, né? Também, o True Blood. Né? Tem outras séries. Essa daí eu acho que foi a mais importante, o True Blood. O vampirismo mexe com outra coisa religiosa e sagrada, que é a questão do sangue. Né? O judaísmo, por exemplo, fala o seguinte: o sangue é a alma do corpo. Né? Daí que vem a proibição deles de comerem qualquer tipo de carne sangrando. Tá? Que é exatamente você não se misturar e não consumir, tá certo? A alma dos animais que você está comendo. Olha, que é a primeira vez que eu estou escutando que isso vem do judaísmo. Vem do judaísmo. Certo, o islamismo também, né? Desangra toda a carne. O sangue foi usado para fazer juramentos na antiguidade. Daqueles que eram para ser levados a sério mesmo, e se você rompesse, a coisa era muito séria. O sangue está presente na principal cerimônia cristã, que é a Eucaristia. Tá? Ou seja, viver e se alimentar de sangue humano, você compreende? É uma perversão religiosa, assim, que não tem tamanho. E o pior de tudo é que começar a ver esses filmes e começar a achar que eles são legais, são bonitinhos. Né? Quem sabe eles não se humanizam. É o máximo, né? Quem sabe eles não se humanizam, né? Quem sabe eles não começam a sentir como nós. O atrevimento deles terem colocado o amor no centro da questão, eu acho. Nesse do Crepúsculo. Porque eles falam de um romance, eles falam de amor com vampirismo. Veja só, isso já está presente na história do Drácula, do Bram Stoker. Lá foi em 1898 o Bram Stoker. Né? O Nosferatu, que é o primeiro filme alemão, né, mostra isso com bastante clareza, como o Drácula que o Coppola produziu. Né? Por que o Drácula quer sair da Transilvânia e ir para Londres? Porque ele sabe que lá tem uma moça que é igualzinha à que foi mulher dele 5 séculos atrás. Então ele está fazendo esse deslocamento para Londres por amor. E o filme do Coppola mostra isso muito bem. Aí ele fica jovem. Né? Ele fica jovem, super atraente, tá certo? Os lobos passeiam pela rua onde ele vai, mas os lobos diante dele se comportam como um animal doméstico, como um cachorro, como um cão. Né? E ele envolve aquela mulher de um jeito que ela fica em dúvida se vai ou não vai. Tá? Ela chega ela titubeia mesmo. Ela titubeia firme, entende? Ela estava noiva para se casar, tá? E ela titubeia, tá certo?
titubeia se vai ou não vai finalmente viver aquela eternidade podre. Né? É que eles mesmos se definem como uma eternidade podre, totalmente artificial. E finalmente, gente, tem os psicopatas. No cinema, se eu fosse fazer uma lista, não acabava nunca. Né? Outro dia, eu consultei algumas coisas na internet, e eles falam o seguinte: o primeiro grande psicopata da história do cinema foi o Norman Bates, que agora tem uma série na televisão, né, mostrando a pré-história. Eles estão sempre recuando nessas coisas. Quando um personagem faz isso, eles vão sempre recuar para a pré-história para mostrar. O Norman Bates, ele é muito complicado, porque ele, ao mesmo tempo, ele é psicótico, tá? Ele delira fortemente. E agora na série ele está delirando assim, bonito. Mas no filme do Hitchcock ele já delirava. Né? E ao mesmo tempo ele é um psicopata. O que é muito raro de acontecer. Tá? Porque os psicóticos não têm organização para mental, ordem, né? E organização para ser um psicopata perfeito. O psicopata perfeito é Dr. Hannibal Lecter. Tá certo? Que além de tudo é um psiquiatra, ou seja, um médico formado para lidar com a psicopatologia e que engana todo mundo porque ele é um canibal. Tá? É de uma ironia, quem escreveu isso, entende? É de uma ironia tudo isso, porque no fundo ele está zombando da psiquiatria, para começar. Está zombando da psiquiatria. Né? Eis o psicopata que se transforma num psiquiatra e é aceito pela categoria. Inversão de valor, né? A inversão a inversão dos valores, você compreende? Tem um montão. Outro filme que fala muito que o cara é psicopata é o Iluminado. Né? Mas está errado. Está errado. Né? O cara não é um psicopata, ele foi para um lugar contaminado psiquicamente, tanto é que o filho dele via toda aquela coisa naquele hotel, e ele foi tomado por um clima demoníaco que existia lá, demoníaco, vingativo, etc, etc. E ele teve um surto mesmo, bravo. Mas ali mostra com clareza, entende, que é uma contaminação psíquica. Nós vivemos, em relação a esses tempos, só para concluir, os psicopatas presos, reais, presos nos Estados Unidos, muitos têm fã-clube, um monte de mulheres fazendo fila tentando casar, gente que escreve biografia e vende adoidado. Existe um fascínio pelo psicopatas. Um fascínio, você compreende? E aonde está a raiz desse fascínio? Está no fato de que essas pessoas conseguem matar sem sentir culpa nem remorso. Eles matam e vão dormir com a consciência tranquila. Mas até o mal é sedutor, né? De todas as formas. Até dentro da Igreja Católica não tem a história do Lúcifer, que era o anjo mais lindo, né? Lógico. Era tipo super lindo. Enfim, então, é sedutor desde sempre. Mas há um fascínio, você compreende, com isso, com tudo isso, com essa violência desbragada. E aí existe uma coisa nessa história toda que é muito decisivo, que é o seguinte, para finalizar essa apresentação. A tradição e a antiguidade, eles consideravam que nós vivemos em 3 mundos. Tá? O celestial, o intermediário, que pode ser chamado de astral, anímico, psíquico, o nome que vocês quiserem. Na Índia se chamava o mundo das nuvens, que fica no meio. Né? E o mundo sensorial, que é esse que nós estamos aqui conversando, ouvindo, falando e tudo mais. A realidade do mundo intermediário é muito importante compreender como é a dinâmica, toda a quantidade de seres diferentes que habitam esse mundo intermediário. O Livro dos Mortos egípcio, o Livro dos Mortos tibetanos, por exemplo, e muitos outros livros, muito do Apocalipse, da descrição do Apocalipse cristão, trata desse mundo intermediário. Você imagina, entende, que vai surgir realmente um Jesus Cristo
voando nas nuvens e uma espada saindo da boca, né, do corpo biológico dele. Tem gente que acredita numa coisa dessa, você compreende? Lógico, eu acredito também que se o divino resolver fazer uma coisa dessa, faz. Tá? Mas é óbvio que são imagens, entende, de uma batalha que está se desenrolando também. Ela parece tão inverossímil. Essa batalha está se desenrolando em outro plano. Em outro plano. Tá? Com reflexos aqui devastadores. Tá certo? Então a antiguidade dizia o seguinte: essas personagens, elas são absolutamente reais. Zumbis, vampiros, né, demônios, etc, etc. No mundo intermediário. Não existe. Eu nunca vi um zumbi, nunca vi um vampiro e nunca conheci ninguém, tá, que tivesse tido uma experiência com uma personagem dessa. No máximo a gente fala o seguinte: fulano é vampiresco, subenergia. Né? No máximo. Agora, quem é que deu algum depoimento, entende, que já viu... Um ser vivo de deitinho. Um morto-vivo, de verdade, um vampiro, de verdade. Aí chegam os psicólogos no século XX, né, que tem toda uma base materialista e fala: isso aí tudo é superstição de camponeses, de ignorantes, que não sabiam de nada, etc, etc. O que são os zumbis e os vampiros e os demônios? São representações visuais de impulsos humanos. Se são representações mentais de impulsos humanos, aonde você cura esses delírios? Numa sala de consultório. Se você vê a coisa do ponto de vista religioso, o remédio é outro. Você não vai conseguir lidar com isso numa sala de consultório. Vocês compreendem qual é? Tem uma diferença que real, entende? Se você admite que o fenômeno tem um nível de existência, ou tem outro. Tá? Vai conversar com uma pessoa que é um psicólogo acadêmico, formado em faculdade, e te irrita. Lógico, tem gente que é psicólogo clínico e que é religioso. Tá? Mas a maioria não. Tá? Se você falar para um psicólogo: ó, o vampiro tem uma existência real, né, no mundo psíquico, a pessoa fala: não, isso é criação do psiquismo humano. Tá? É uma imagem visual do psiquismo humano, você compreende? Então esses filmes, tudo isso está acontecendo, é bom que façam mesmo, porque está dando vazão, né, a impulsos destrutivos de uma maneira que não prejudica. Não prejudica. Tá? Maravilha. Daí você liga a televisão e vai ver o noticiário. É a mãe que abandonou o filho, que sufocou o filho, que não sei o que, é o filho que matou o pai, a mãe, né? E aí as pessoas ficam: mas de onde está vindo tudo isso?